tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como diz as letras dessa música, viemos aqui para o quê? Para adorar o nosso Deus. É o grande motivo de cada um de nós estarmos prestando culto nessa noite. E eu louvo a Deus, porque nós cremos que esse Deus tem feito grandes coisas na vida da sua igreja. E certamente Ele deseja falar aos nossos corações, que possamos nessa noite, mais do que nunca, estarmos, como diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, fomos à casa do Senhor. Que essa alegria nesta noite possa nos contagiarmos e nos alegrarmos, porque o Deus pelo qual te chamou e te trouxe aqui nesta noite, Ele tem algo da parte dEle para falar ao teu coração. Que nessa noite venhamos todos a nos alegrarmos e dizer: hoje é mais um dia que fez o Senhor, regozijemos-nos, alegremos nele, porque certamente foi o Senhor que nos trouxe aqui. Todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé, meus irmãos, e nós vamos louvar ao Senhor, exaltá-lo na beleza da sua santidade, com essa música que tem por título Não Mais Eu. Louve ao Senhor nessa noite, nesse momento, vamos louvar ao Senhor com essa música. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que os meus olhos abri, que prazer
Hoje pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Ainda em pé, meus irmãos, nós iremos fazer a leitura bíblica que está no nosso programa em Hebreus 12, de 1 a 3, que é exatamente o texto bíblico da nossa mensagem dessa noite. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Toda a igreja? Olhando para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós vamos orar ao Senhor Jesus, que essa mensagem possa realmente entrar no nosso ser, no nosso coração. Oremos. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui em tua casa, adorando e exaltando o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de glória e de louvor. Pai, nos perdoa os nossos pecados, Senhor, e tu possa também ver o amor do povo, Pai, e tu possa receber cada oração, Senhor, cada um está fazendo para nós, Senhor. E nós possamos estar no nosso espírito, na tua comunidade, Senhor, para o que tu pedes, porque eu creio que você está falando desde o início deste mundo, Senhor. Pai, que as orações, Senhor, que as palavras, Senhor, tudo que tenha sido feito, venha realizar na oração de cada
Podem sentar, irmãos.
Agora nós vamos ter um momento missionário. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé para que a gente fale juntos o tema e a divisa do nosso mês. O tema da nossa campanha de missões estaduais, né, tem por título Pela Vida em Jesus Eu Coopero. Vamos repetir todos juntos? Pela vida em Jesus eu coopero. Agora vamos ler todos juntos a nossa divisa, que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Todos juntos? Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Para ensaio foi muito bom, mas vamos ler novamente com mais força. Graças a Deus, todos nós temos o fôlego da vida. Estamos de máscara, quer dizer, vocês estão de máscara, mas a gente consegue fazer melhor que isso, porque é para o Senhor. Vamos lá? Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Amém, glória a Deus. A igreja pode sentar. Agora nós vamos assistir a um vídeo das nossas mensageiras do Rei. Exige sacrifício, exige renúncia e amor pelas almas. Muitas vezes, muitos pensam em parar no meio do caminho, desanimados, sem forças. Mas Deus, nesta noite, quer te dar forças e te encher do Espírito Santo para esta grande obra. Missões, missões, missões. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Enquanto estamos parados, milhares de almas são ceifadas pelo maligno, sem conhecer a glória do Deus verdadeiro. Estão presos em correntes infernais, que os oprimem e destroem, levando uma vida miserável na terra. Muitos partem sem Deus e sem salvação. Por isso, igreja, vai nessa tua força e leve a palavra de Deus. Missões, missões, missões. Semeie a semente do Evangelho que está em nossos corações, pois somente esta palavra tem poder para curar a vida de homens perdidos. Quantos são os celeiros espirituais nesta noite? Muitas vidas desesperadas procuram por uma palavra. Procura hoje mesmo por esta semente nos teus celeiros. Esta semente santa aqui é a palavra de Deus, porque Deus quer te usar com grande poder. Levanta-te nesta noite e vai semear, pois está próxima a volta do Senhor da Seara. Missões, missões, missões. A seara é o mundo e nós somos os ceifeiros. Cristo conta comigo e com você para esta tão grande obra. Igreja desperta. Missões, missões, missões. Obedeça já o servo obediente. Não se assusta com a afronta do inimigo, pois o maior que está conosco do que estar com ele. Ainda que nos ameacem, que nos aprenda e que tire nossas vidas, devemos anunciar para este mundo a palavra que liberta e que transforma o homem. Devemos anunciar a palavra em tempo e fora de tempo. Levanta-te e vá. Missões, missões, missões. Esforça, tenha um bom ânimo. A palavra já está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Ainda há semente no teu celeiro. O mundo clama por salvação. Dispõe-te nessa hora para evangelizar, para levar o ídolo glorioso do Senhor e levar a semente da palavra de Deus a vidas perdidas gritando por salvação. Não temas, porque o Espírito Santo falará por ti. Missões, missões. Sendo missionários, o Senhor nos ajuda a levar a sua palavra, pois almas
Igreja, desperta, já é última hora. Todos nós, todos os dias, somos desafiados a tomar uma posição na seara de Cristo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vai e prega a palavra e faça missões. Amém. Que Deus continue abençoando as nossas mensageiras do Rei e suas coordenadoras, né, suas mentoras. Agora nós vamos ter um momento de oração com a nossa irmã Sandra Tessilene. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, aqui na Tua presença, Senhor, nós queremos Te render graças por tudo que Tu tens feito na vida dos missionários espalhados sobre toda a face da terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento, quero Te pedir, Senhor, que Tu possa estar levantando ajudadores, Senhor, que Tu possa estar mandando providências na vida de cada um missionário, Senhor, que faz o Teu ID, ó Deus, que sai da sua casa, Senhor, para levar o Teu nome, Pai. E que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e engrandecido na vida de cada um dos missionários. Sustenta, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-lhes, ó Pai, tudo o que eles estão precisando. E que Tu possa estar levantando, Senhor, mais missionários para estar fazendo o Teu ID, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, a palavra diz o seguinte: E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então, nesse momento, irmãos, nós teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que porventura, se há algum visitante aqui, não se sinta constrangido, pois essa é uma prática nossa, um dever nosso, como irmãos, servos aqui desta casa. Mas se você sentir no coração o desejo de também ofertar ou dizimar, sinta-se à vontade. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor.
Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Convido a amada igreja a se colocar de pé nesse momento. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse momento de que estamos aqui engrandecendo e louvando o teu nome, Pai. Muito obrigado por falar aos nossos corações, pela graça que é derramada para o sorro das nossas vidas. Te peço que o Senhor venha estar conduzindo e dando sabedoria às pessoas que conduzem o dinheiro na tua casa, Pai. Que tudo venha ocorrer conforme o Senhor trabalha nesta casa de oração, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que conduziram, que ofertaram. Abençoa aquelas também que não ofertaram. O Senhor sabe e conhece o coração de cada um deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Se meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então
neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei os vestes e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Graças e paz, queridos. Louvado seja Deus. Estou muito feliz nessa noite por rever alguns irmãos. Faz tempo que a gente não vê, não é? Estamos felizes pela presença de cada um, poder olhar face a face. Ainda não podemos nos abraçar, mas agradecer pela vida de cada um e como Deus tem cuidado de uma forma tão especial por cada um de nós, queridos. Quero agradecer também por esse encontro tão maravilhoso aí das MRs da nossa igreja. Fico maravilhado, amo, né, poder olhar nessas meninas esse caminho, essa condução que é justamente viver a palavra de Deus, é falar do amor de Deus, ainda muito jovens, mas eu vejo isso com uma importância muito grande. Vocês estão de parabéns, que Deus possa abençoar as suas vidas grandemente nessa noite, em tudo que vocês estão fazendo, mesmo nesse momento em que a igreja não está presente, ativa, mas contem sempre também com o apoio desse pastor, para que esse trabalho possa ser realizado e para que vocês cresçam, entendendo que o grande chamado de Deus para a vida de vocês é justamente viver missões, é buscar vidas, é fazer discípulo. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquei muito feliz por ver este vídeo aí muito bem colocado, né? E sentindo um pouco da falta de um jogral na igreja. Faz tempo que a gente não vimos isso e é maravilhoso demais. Vamos ficar de pé, queridos. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, o autor desconhecido para a igreja, porém para Deus conhecido. Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, um livro muito especial também na palavra de Deus. E nessa noite eu convido você a lermos juntos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 12 dos Hebreus. Temos como tema também nesta noite
a corrida da vida cristã. O pastor espera, não tem problema nenhum, pelos irmãos. Todos acharam? Podemos dizer amém? Ok. Eu vou ler, depois eu peço que a igreja possa repetir esses 3 versículos. Está certo assim? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Igreja? Amém. Curva a tua cabeça nesse instante. Vamos fazer essa oração nesse instante. Eu gostaria de convidar o pastor Heitor nesse instante para poder fazer esta oração. Os irmãos continuam de pé, curva a tua cabeça e nós estaremos orando. Teu santo nome. Por favor, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo, que já falou profundamente aos nossos corações, através dos louvores, nos fale agora através desta palavra. Abençoa, meu Deus, o pastor Claudemir, que ele venha falar, ser apenas um porta-voz do Teu Espírito Santo, que saímos daqui edificados, porque a Tua palavra é de vida e é de salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Se puder sentar, queridos. Eu não sei se é o meu microfone que está dando esse ruído, esse fogo, por favor, podem trocar, tá bem? Fiquem à vontade. Queridos, a vida, ela traz lições no nosso dia a dia. E lições profundas nessa nossa caminhada. Vivemos aí um momento de pandemia, e eu creio que, se prestarmos atenção, muitas pessoas desse mundo puderam fazer uma reflexão particular do que é a vida. E eu entendo que o ser humano, ele vive numa corrida constante, sem parar. Muitas vezes Lenilda passa por ali e diz: pastor, eu vou trabalhar hoje de noite, vou trabalhar amanhã de manhã, e minha vida é assim, essa correria. E tem dia que eu não aguento, né? Estou estressada demais, cansada demais, mas nós entendemos que essa tem sido a proposta que o mundo tem, uma corrida em busca de tantos bens materiais, de tanta coisa que nós vivemos no nosso dia a dia,
mas nós estamos sempre correndo. E eu creio que nesse momento de pandemia, como eu falei, creio que a reflexão veio ao nosso coração. Creio que cada um de nós parou um pouco para pensar e dizer, olha, por que será que tudo que eu busquei, por que será que eu tenho trabalhado tanto, corrido tanto na minha vida, mas eu estou entendendo que esta correria que eu tenho no meu dia a dia, ela, de repente, pode parar. De repente, não é nada disso que eu tenho buscado na minha vida. De repente, não é nada disso que eu tenho como proposta para aquilo que eu tenho lutado tanto na minha vida. Hoje, eu vejo que o que me basta é simplesmente uma roupa para vestir, o alimento do dia a dia. Isso fez com que o ser humano em si, nesse momento de vida, pudesse refletir que muitas vezes nós não precisamos correr tanto nessa vida para alcançar coisas que a gente entende que vai ficar aqui. Mas é essa a proposta do mundo, é esta correria que tem feito pessoas estarem estressadas, é esta correria que tem feito pessoas andarem com depressão, é esta correria que tem deixado pessoas agitadas, sem refletir, sem ver que muitas vezes essas propostas que elas têm seguido no seu dia a dia, simplesmente estão fugindo da direção certa. Muitas vezes precisamos respeitar os nossos próprios conceitos, nossos próprios limites no nosso dia a dia, e nós acabamos muitas vezes passando por cima disso, sem olhar muitas vezes para as dificuldades, sem aprender também com o crescimento, sem entender aquilo que nós desejamos. E esta é a vida do ser humano. Uma proposta, às vezes, muito mais dolorosa, muito mais difícil de ser alcançada do que a corrida justamente da vida cristã. E nós precisamos também levar em consideração que no próprio modelo de vida que temos, é necessário que cada um de nós tenha confiança, mas confiança em nós mesmos, confiança em nossos talentos, confiança naquilo que nós aprendemos um dia na faculdade. Mas essa é a proposta que o mundo muitas vezes tem colocado o ser humano. Eu confio num entendimento pelo qual eu passei, vivi, que aprendi. Mas nós, como cristãos, como igreja do Senhor, confiamos no nosso Deus. E não é diferente. Paulo falou muitas vezes sobre a corrida da vida cristã. E nós temos também a nossa. Só que a nossa, queridos, ela é muito mais acolhedora. Ela simplesmente é muito mais esperançosa. Ela tem um começo e tem um fim glorioso na vida de cada cristão. Quando nós olhamos o autor desconhecido desta carta, e nós olhamos essas metáforas faladas justamente e tiradas ali de um contexto que acontecia na Grécia, dos jogos e das corridas, ou seja, das lutas que eram vividas naquela época, bem como também nos dias de hoje. E ele descreve justamente uma espécie de cuidado, de paciência e do caminho que nós precisamos trilhar para que esta corrida cristã não venha fazer com que cada um de nós fique pelo caminho, com que esta corrida da vida cristã possa ser uma corrida cheia de satisfação, cheia de alegria, de prazer na vida de cada um de nós. E é isso que desejamos nesta noite, concluir e falar também aos irmãos, para podermos aplicar no nosso contexto do dia a dia, bem como cada um de nós podermos viver e chegarmos ao fim dessa corrida um dia e dizer: como é bom poder olhar o meu Deus face a face e vê-lo que a minha corrida
que a proposta de Deus para o ser humano não foi em vão. Paulo, ele se vê em suas cartas como um corredor. E às vezes ele olha para si mesmo, como está lá em Romanos capítulo 7, os desafios que ele tem. Ele luta contra si mesmo, contra as propostas, contra os desejos que a carne muitas vezes tinha em sua vida. Esse é um dos primeiros desafios que nós temos para servir a Deus. Porque muitas vezes o nosso interior, aquilo que nós desejamos, muitas vezes está acima de um contexto de vida, de realidade, para aquilo que Deus quer como propósito em nossas vidas. Sabe, aqui na frente de vocês está uma pessoa que muitas vezes fez planos, mas os planos eram meus, mas não eram de Deus. E Deus mudou esse contexto. Se nessa noite nós olharmos para a vida de grandes homens, heróis da fé, como o próprio livro de Hebreus, ele cita aqui, nós vamos ver o quanto esses homens foram desafiados, o quanto esses homens entraram na corrida, viveram essa corrida da vida cristã, mas em momento nenhum eles olharam para trás e disseram: olha, Deus, não dá não. Minhas limitações, não tenho força para caminhar. Um Moisés da vida, por exemplo, que deixou o próprio Egito depois de ter morto um soldado egípcio, que estava vivendo uma vida tranquila, mas quando Deus se apresenta àquele homem através de uma sarça, chamando ele justamente para que os planos de Deus para o seu povo fossem realizados, e Moisés agora diz: o eu sou me chamou, e eu vou seguir, eu vou concluir essa corrida, não como perfeito, não como tendo um resultado maravilhoso diante de Deus, porque quando eu olho para as nossas vidas, eu entendo que cada um de nós também tem nossas limitações, temos aprendizado, muitas vezes falhamos diante de Deus, e nós cremos acima de todas as coisas, que o prêmio celestial está diante de nós, e nós precisamos correr, não duvidar, viver essa corrida no nosso dia a dia, caminhar com o propósito de ir até o final, muito mais agora, em que a igreja está vivendo esse momento, que esse momento possa ser um momento que você possa dizer a Deus: Senhor, eu estou nesta corrida, e eu não vou desistir, eu vou até o final, louvado seja Deus, queridos. Braulio Bessa, esse poeta, ele vai dizer algo bem interessante: a vida é uma corrida que não se corre sozinho, e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho que nós vivemos no nosso dia a dia. E essa é uma grande verdade, queridos. Não é isso? Nós entendemos que Paulo falou muito sobre isso, falou na sua carta aos Efésios, falou até ao seu filho na fé, o Timóteo, como nós vivemos, muitas vezes como um soldado de Cristo, para enfrentar as lutas do dia a dia, usando a armadura, e nesse livro, o Espírito Santo de Deus, ele está se comunicando com você, compartilhando que a vida cristã são metáforas, mas são verdadeiros princípios que nós precisamos ter na nossa caminhada. Precisamos sim sermos como um corredor, vencermos, lutarmos, indo à frente. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Correremos de tal maneira, queridos. Devemos ir em busca desse prêmio. O estádio, na verdade, representa o próprio mundo. E nós estamos nessa corrida, mesmo diante dos desafios, mesmo com a proposta de vivermos um cristianismo, vivendo ainda neste mundo, de mostrarmos os nossos testemunhos, de correr até o final, mas de entender
que mesmo que o mundo tenha suas propostas, melhor é alcançar a corrida proposta pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, mesmo estando rodeados de uma grande nuvem de pessoas, de testemunhos. E olha, sempre, pastor Heitor, que eu li esse texto, eu sempre pensei que testemunha fosse aquela pessoa que estava muito mais acusando. Mas quando nós olhamos para o texto com mais calma, e eu confesso, depois de mais de 20 anos de evangelho, eu entendo que a corrida da vida cristã, ela também, mestre Sérgio, ela não é feita sozinha. Nós estamos rodeados de pessoas. E nós só chegaremos ao final desta corrida com a ajuda de cada um. Com a ajuda do grupo de louvor, no culto nessa noite, com a equipe de mídia ali em cima, com você participando do culto, nesse momento você orando também pela mensagem que o pastor está trazendo nessa noite. Ou seja, esta corrida, ela não é feita e nem é levada isoladamente, queridos. Temos um Deus e precisamos mais do que tudo enxergar a igreja. É melhor sermos dois, como diz Eclesiastes capítulo 4 e verso 9, do que sermos um. Quando um cai, o outro vai o quê? Levanta. E é desta forma que nós precisamos correr no nosso dia a dia. E olha bem, quando a gente não entende que nesta corrida da vida cristã, nós precisamos de um e do outro, aí a gente perde o sabor, perde a graça por esta corrida. Já pensou se no estádio tivesse apenas você, pastor Heitor, correndo aquela via? Não teria graça alguma. Mas eu olho para a vida cristã e vejo a importância de cada um servir a Deus e que cada um possa estar junto um com o outro. O corredor, veja só, o corredor vê na testemunha ali uma inspiração para juntar-se justamente a ele. Ou seja, quando eu vejo o trabalho da igreja, como eu vejo até o trabalho colocado por essas crianças, adolescentes nessa noite, aí é que eu digo, olha, que testemunho, isso me faz andar mais, correr mais, entender que somos todos, irmãos, estamos todos nesta corrida. Você não corre de forma isolada, em hipótese alguma, você chegará lá sozinho, se não tivermos justamente o olhar, o cuidado que nós falamos na escola bíblica hoje pela manhã, de um para o outro. Se cada um não olhar por si, se nós não nos inspirarmos naquilo que cada um também faz dentro da igreja, por que não? No começo da minha fé, quantos pregadores, pastor, eu ouvi e que também serviram de inspiração para mim. Não que eu tenha adorado esses pregadores, mas com certeza pessoas que também me inspiraram a servir melhor, a viver melhor esta fé, deixando todo tipo de embaraço que muitas vezes nesta corrida simplesmente quer nos parar. E eu olhando justamente para o que a palavra de Deus, na versão nova de João de Almeida, ele vai dizer peso. Muitas vezes na bagagem nós carregamos muito peso no nosso dia a dia. Muita coisa que Deus está dizendo, querido, querida, deixa eu carregar por você. Não adianta você se encher de coisa. Não adianta você carregar um fardo pesado. O próprio Cristo está dizendo na sua palavra que o seu fardo é o que, gente? Leve. É suave, mas nós fazemos muitas vezes o contrário. Nós desejamos carregar fardos pesados, coisas que muitas vezes nós não conseguimos carregar e que nos faz, muitas vezes, deixarmos esta corrida. E para isso existe um antídoto bem especial, e este antídoto chama-se autonegação, para que a gente possa avançar. Porque existem muitas coisas
que nós carregamos, que são pesos, que são dificuldades no nosso caminhar. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30, vai dizer o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo levado ao inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 16, 24 e 25. E então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Louvado seja Deus, queridos. É preciso que haja renúncia, para que a gente possa carregar o fardo, andar, caminhar nessa carreira proposta por Deus para cada um de nós, para que nós não venhamos a nos embaraçar. O olho, a mão, aquilo, o peso, muitas vezes nós conquistamos, nós vivenciamos, porque os nossos olhos, porque as nossas mãos, porque as nossas atitudes não são capazes, muitas vezes, de viver aquilo que Deus tem conduzido em nossos caminhos. O pecado é outra circunstância. O texto está dizendo que o pecado está tão próximo de cada um de nós, ele nos rodeia, ele está perto demais. E o pecado, queridos, aqui é considerado justamente como uma roupa que embaraça os movimentos desse corredor. Se nós pegarmos na história da Grécia, as primeiras corridas, é bem interessante que aqueles corredores, Rômulo, eles corriam nu, não tinha nenhuma peça de roupa, eles corriam nu para que nem a roupa viesse atrapalhar o sentido, ou seja, para dar mais velocidade para eles, eles corriam despidos. Ainda bem que hoje não acontece mais isso, mas se nós olharmos para a história das corridas olímpicas, nós vamos ver que esses homens, eles corriam despidos. E é isso que justamente o autor está colocando diante de nós. O pecado nos faz tropeçar aí justamente na carreira moral. Não é que hoje nós precisamos nos despirmos literalmente das nossas roupas, mas nos despirmos justamente daquilo que pesa, que faz com que cada um de nós não venha a enxergar que este pecado pode lhe tirar da prova, pode um dia ser a pedra de tropeço que não fará com que você não venha a glorificar ao Deus nos céus. Este pecado, ele é que tem contaminado e afastado justamente muitos cristãos, e a gente sabe que isto aí é a pedra de tropeço que o mundo tem vivido. Mas nessa noite, queridos, nós que somos santos, nós que entendemos, precisamos muitas vezes nos desviar disso, olharmos de forma contrária para isso. Se nós olharmos para um Jó, um homem o quê? Que se desviava-se do mal, que não se deixava se envolver com coisas erradas, era um homem temente a Deus e que se desviava justamente do mal. Se você, querido, se a igreja, ela pretende avançar nesta corrida acima de todas as coisas, ela precisa se livrar do pecado. Ela precisa entender que nós vivemos nesse mundo, vivemos rodeados sim, pelo pecado que o mundo tem vivido. Mas o mais importante é que cada um de nós venhamos a nos desviar deles e venhamos a caminhar. Os pecados, muitas vezes, porque não podemos dizer que é a preguiça, muitas vezes, na vida cristã, a preguiça espiritual. Muitas vezes, nós não queremos correr, continuar nessa vitalidade. Muitas vezes, o cansaço espiritual, ou a preguiça, espiritual, faz com que muitos de nós
paramos no meio da corrida. A impaciência também é outro problema no meio do povo de Deus. E olha, que muitas vezes faz com que a gente, como corredor na vida cristã, corra muito rápido, quando na verdade a gente precisa minimizar essa corrida. Quando muitas vezes nós precisamos entender que o corredor ele passa por muitas etapas, tem subidas e tem descidas. E que nós precisamos sermos pacientes. E que nós precisamos, para voltar à prova, estar na prova, é orar mais, ler a palavra de Deus, dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Ação, oração, aprendizagem e, acima de todas as coisas, perseverança. Precisamos manter o ritmo independente dos caminhos escabosos, de tudo aquilo que nós venhamos viver na nossa vida. E são muitos, não é? Creio que cada um de nós tem uma história para contar. Ah, pastor, nessa pandemia aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas, acima de todas as coisas, queridos, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 10, 22, queridos. Louvado seja Deus. O que o autor dos Hebreus está dizendo aqui para mim e para cada um de vocês é que entre na corrida e vá até o fim. Não importa a posição no final da prova, mas o que importa é eu e você cruzar a linha de chegada para a glória do nosso Deus. Veja que esta corrida, pastor Heitor, não é a corrida que tem apenas um vencedor, pois o vencedor é todo aquele que vive um Cristo. É todo aquele que serve a Cristo, que está nesta corrida e que deseja no seu coração chegar ao final desta prova e receber o troféu, o prêmio maior, queridos. E para isso será necessário fitarmos os olhos nesse Deus. E olha que coisa maravilhosa. Você tem que fitar os olhos nesse Deus, tanto no começo da prova, bem como também no final. Todos os dias precisamos olhar para Jesus, precisamos enxergar nele, precisamos mirar os nossos olhos nesse nosso Deus e não precisamos nos desviar, mas olharmos diante de tantas dificuldades que têm se levantado, olharmos para Cristo, não olharmos para pessoas, não olharmos para os problemas, não olharmos para as limitações que cada um de nós tem em nossa vida, mas é necessário, queridos, que venhamos sempre, em todos os aspectos da nossa vida. E eu quero deixar aqui nesta noite, que muitas vezes, já ouvi pessoas chegarem no meu gabinete e dizer: pastor, você não tem noção daquilo que eu estou vivendo. Eu digo: querido, eu entendo. E talvez não tenha noção daquilo que você está passando, mas eu quero dizer algo para vocês. Assim como Jesus olhou ali no capítulo 16 do Evangelho de João, disse: olhem para mim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será necessário que o meu povo possa olhar para mim. Ou seja, fitando os olhos no Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus cumpriu, queridos, suas promessas para nós, quando disse: está consumado. Em outras palavras, Cristo, veja só, ele sabia cada obstáculo, de cada dia que ele iria viver desta corrida, mas esse Cristo deu um brado de vitória numa cruz de madeira. O pódio desse Deus que está aqui nesta noite simplesmente foi ser crucificado, mas foi ali que ele disse: está consumado, a morte não tem mais poder, eu venci, eu cheguei ao fim de toda a carreira. E a igreja precisa, queridos,
viver isso. A igreja precisa cumprir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo aquilo que esse Deus tem. Se nós olharmos para cada igreja ali, na carta de Apocalipse, nós vamos ver: ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor, darei do maná escondido. Escute esse louvor, reflita também nele e entregue a sua vida ao nosso Deus. Oi. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distante no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. E eu anseio pela noite ou pelo dia, dias sublimes, tão sublime, e na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo pra teus braços, ó Pai. Eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, guiando as águas tranquilas. Sou um estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar, enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar, onde não sei, um dia encontrei o meu lugar tão sublime. Jerusalém,
encontrei, em ti encontrei, encontrei o meu lugar, o meu lugar, encontrei o meu lugar. Que entrou nessa noite por aqui, a nova Jerusalém, ela está proposta para aquele que deseja colocar Cristo na sua vida e seguir até o fim da carreira, da corrida cristã em sua vida. Será que entrou aqui alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Deus? Será que está aqui nessa noite aquele corredor que está querendo voltar para a casa do Pai? Se há, nessa noite, apenas faça um movimento com as suas mãos e nós estaremos orando por tua vida, querido. Este é o lugar cantado através desse louvor, um lugar sublime, um lugar especial e que é proposto para cada um de nós. Que possamos entender esse chamado, que precisamos entender essa corrida, que tem uma esperança maior para cada um de nós. Que você não pode comprar esta corrida com dinheiro, com ações, mas unicamente servindo a esse Deus. Por acaso, nessa noite, alguém deseja entregar a Cristo como seu Salvador? Se há, levante uma das suas mãos e nós estaremos orando por tua vida, pois nós entendemos que esta decisão, ela é especial, ela é sua, particular, exclusivamente entre você e Deus. Se há alguém que deseja vencer, deseja chegar a esse lugar sublime, deseja por acaso reconciliar-se com Deus nessa noite, nós queremos orar por tua vida. Não é preciso vir aqui na frente, apenas dizer: olha, eu quero me reconciliar, eu quero voltar a servir esse Deus, eu quero continuar na corrida que me levará ao prêmio, a poder dizer como Paulo disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se há nessa noite alguém que deseja entregar a sua vida, levante uma das suas mãos e nós estaremos orando por você. Se não há, vou deixar que você faça essa escolha nos seus caminhos. Pastor Heitor, nesse instante, por favor, também nos leve em oração, orando ao nosso Deus, petrando a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, igreja. O grupo de louvor vai continuar glorificando a Deus. E antes de qualquer coisa, primeiro sai o nosso banco da nossa irmã Lenilda, depois o banco do meio, e por último as pessoas que estão aqui à minha esquerda, à direita do altar de Deus. Pastor Heitor. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais uma noite de louvor e adoração ao Teu nome. Muito obrigado porque podemos, Pai, hoje, pelo sacrifício de Jesus Cristo, chegar diretamente a Ti, meu Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Que essa igreja cada dia mais venha crescer em profundidade, na intimidade contigo, meu Deus. Que essas portas sempre estejam abertas para os aflitos, para os necessitados, para os injustiçados. Que entrem aqui e recebam a graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se alguém em seu lar que não é evangélico acompanhou este culto, Senhor, no YouTube ou
seja em qualquer canal que esteja passando este culto, meu Pai, que ele seja abençoado, porque eu sei que o Teu Espírito Santo entrará neste lar e fará mudanças, meu Deus. Pai, nos ajuda a permanecer firmes na carreira, na corrida em que o Senhor estabeleceu para nós, Pai, porque sabemos que no final dela encontraremos a coroa da vida, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé e sabemos, Pai, que somos mais do que vencedores apenas pelo fato de ter te aceito como único e suficiente Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, pinhando as águas tranquilas. Sou estrangeiro e compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei, em ti encontrei no meu lugar, encontrei no meu